Olá pessoal, boa noite, bom dia ou boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Verlaine Ribeiro, vocês são muito bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui toda semana, tá? Então você que tá ligadinho com a gente, como sempre no nosso programa hoje a gente tem um casal incrível, daqui a pouquinho eu vou estar falando sobre eles. Mas olha, antes disso, você me segue, tá aí na tela, tá bom? Segue o Pode Ir Estúdio no nosso Instagram e também não deixe de se inscrever lá no canal Pode Ir Estúdio também, tá? Você vai estar ajudando muito a gente. Aí você deixa o seu like, faz aquele comentário básico, show, e também compartilha com o máximo de pessoas, porque você não gasta nada para fazer isso. E tá ajudando a gente também ao nosso programa, tá bom? Bom, gente, sem mais delongas... não posso esquecer que ao longo também, você vai estar passando por aqui, você vai ver os nossos parceiros. Então, já deixa o celular aí prontinho para escanear o QR Code e não deixe de seguir a gente, ok? Bom, gente, esse casal já esteve aqui comigo, mas separados, né? Um teve uma vez, o outro teve outra vez. E hoje a gente vai estar conversando sobre algo incrível, tá? Que é sobre a viagem a Israel, que eles agora fizeram recentemente. E olha, gente, tem muita coisa boa nesse bate-papo. Então, assim, você não pode perder. Então, agora, fica quietinho aí comigo no sofá ou na sua cadeira, onde você estiver, entendeu? E fica ligado, porque eles vão estar contando cada detalhe, coisas incríveis pra gente. Bom, então, eu tenho aqui comigo o Guido e a Gi. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a vocês aí que estão acompanhando o podcast da pastora. É um prazer sempre. Obrigado, pastora. É incrível estar aqui com vocês também. E poder estar aqui só para receber um pouquinho de você também, que é maravilhoso sempre estar contigo. Ai, obrigada, gente. Muito obrigada. Eu tenho certeza que hoje, assim... Eu falei com eles, gente, que assim, hoje é bate-papo, eles me contando um pouquinho da viagem. E, logicamente, vocês que estão aí vão estar ouvindo também essa nossa conversa, né? Então, assim, como a gente sempre começa, porque tem pessoas que não conhecem vocês, né? Sim. Então, fala pra gente muito rapidinho, porque hoje, assim, o bate-papo, nossa, vai ser muita coisa. Quem é o Guido e quem é a Gi? Eu sou o Guido, trabalho na parte de artes cênicas em teatro, né? Eu faço a iluminação. Para quem todo mundo conhece aqui o Palácio Quitandinha, né? Eu sou responsável da iluminação cênica lá do Palácio Quitandinha. E também sou líder de jovens há 8 anos já. Uau. Lá na igreja do Pastor Gesso, na Semeando Avivamento. Show! Gi? E eu sou a Gi, sou professora, esposa do Guido, né? Vai fazer 10 anos que nós estamos casados. Yes. E amamos servir ao Senhor, somos da igreja Semeando Avivamento, cristãos, então isso é a gente, né? E é líder dos levitas, né, Gi? Líder dos levitas, é verdade. Verdade. Bom, gente, assim, é incrível, a gente estava aqui conversando um pouquinho, rapidinho antes, né? Essa viagem é algo incrível, viajar para Israel com certeza é algo incrível. Eu tenho certeza que, assim, as pessoas que estão nos ouvindo, também, alguns têm sonhos, né? A gente sempre escuta alguém falando, nossa, eu gostaria muito de ir. E assim, eu queria que vocês começassem pelo começo, né? Começar pelo começo, básico. Mas, então, porque a viagem em si, ela tem todo um pré-viagem, né? Sim. Toda a questão de organização antes da viagem, né? Sim. Então, assim, eu queria que vocês falassem rapidinho pra gente também um pouco desse pré-viagem, essa organização de vocês, porque... Para muitas pessoas pode parecer, as pessoas falam assim, poxa, eu tenho um sonho de ir para Israel, mas é algo inacessível, é algo distante, né? Eu não consigo, é muito caro, não é possível para minha vida, né? Sim. E muitas pessoas pensam dessa forma. Uhum. Então fala um pouco pra gente como que foi esse pré-viagem. Uhum. A gente, na primeira viagem que a igreja fez para Israel, né? Eles organizaram um pouquinho antes da pandemia. E quando a gente foi ver o valor, a gente já ficou assim, nossa, vamos decidir se eu ou você vai, né? Nessa primeira viagem. E acabou que a gente não conseguiu ir, não conseguiu se organizar para ir nessa primeira viagem, né? Que foi durante até a pandemia ali que eles foram, né? Na primeira caravana para Israel. Aí na segunda, a gente falou, vamos tentar, vamos ver o que vai acontecer. Sim, a gente queria ir juntos, sim, né? Mas assim, tem um investimento... E que num primeiro momento a gente pensou, talvez não dê.
Sim. né? E era um sonho, porque faz muito sentido pra gente como cristão, né, ir para essa Terra Santa e entender a Bíblia naquela realidade. E a gente começou a orar sobre isso, Sim. né? Porque os sonhos que nós temos no coração, assim, a gente tem um Deus que é capaz de realizar, né? Então, para vocês que estão assistindo, a gente tenho certeza que cada um tem o seu sonho e não desistam, porque Deus, ele é capaz de realizar sonhos sempre. É verdade. Né? E a gente foi ver o valor, né, da segunda, né, e aí era quase o dobro do que foi a anterior. E aí a gente falou, poxa, na primeira a gente estava decidindo se ia um ou outro. Agora vamos depender totalmente de Deus. E a gente começou, que nem a gente falou, a orar sobre isso, né? E a gente decidiu, né, vender um carro que a gente tinha, que era um carro mais caro, porque era o nosso sonho. Né? Então a gente vendeu esse carro e aí trocamos por um outro carro e uma moto. E eu falei, vou vender a moto e vamos pagar algumas parcelas dessa viagem com essa moto. E tudo bem, a gente comprou o carro na segunda e a moto na segunda-feira. Não, a gente planejou, né? De repente, como que financeiramente para arrecadar esse dinheiro. Sim. E aí a gente trocou o carro pensando nisso. Sim. E assim, a gente teve um pequeno acidente, assim, uma coisa muito boba de encostar naquela coisa do trânsito, encostar num carro da frente. Só que, assim, o carro ficou muito prejudicado, com esse carro novo. E aí deram PT no carro. Perda total. E a gente ficou chocado, porque, assim, a soma do valor das peças, da troca. E quando a gente viu que a gente tinha o seguro e que eles iam ressarcir o dinheiro, e a gente estava orando, Deus, como que a gente pode fazer com esses recursos? Sim. A gente entendeu que aquilo ali, apesar de ter sido um susto, foi algo que podia gerar esse recurso pra gente. Então, a gente... Sim, e mesmo assim ainda ia ficar pesado, porque era para nós dois, né, seria uma viagem cara e fora da nossa realidade, né? A Gi, ela é professora pública, né? Todo mundo sabe da situação, né, dos professores. Eu também sou um operador de som e luz lá no SESC, né? Então, tipo, eu coordeno a parte de iluminação cênica, mas o meu salário não é um salário de um coordenador. Então, assim, a gente falou, vamos se virar agora. E aí a gente orou e demoramos um mês para decidir. Porque a gente ficou batendo cabeça, pensando nisso. E aí essa situação do carro, né? E aí assim que a gente decidiu, a gente falou, agora a gente vai. Pastora, foi um milagre de Deus assim. Um amigo, logo depois que a gente definiu assim que a gente vai, um amigo deu a metade da viagem da Gi. Deu de presente pra Gi, ele veio conversar com a gente e falou, vocês vão mesmo? Vocês querem ir mesmo? Nós queremos sim. E ele falou, então eu vou abençoar com pelo menos a metade da viagem da Gi, eu vou abençoar ela. E assim, foi milagre atrás de milagre, pastora, porque assim, você pensar na parcela que a gente paga, né, para essa viagem por mês é muito alta, né, para duas pessoas. Mas Deus foi fazendo cada detalhe, e não faltou nada. Foi incrível o que a gente viveu nessa pré, né? E a gente vê como que essa combinação, né, desse poder de Deus e das nossas escolhas, né? Porque precisamos fazer escolhas também. Deus conta com a gente. Então, assim, a gente vendeu carro, vendeu moto, a gente se organizou para isso, a gente economizou, a gente deixou de fazer algumas coisas em prol, né, de realizar esse sonho, e a gente viu Deus abençoando, né? Então, assim, essa junção do nosso esforço e do poder de Deus dá sempre bom. Foi sobrenatural, foi sobrenatural. É muito legal, né? Quando eu converso com algumas mulheres, né, eu falo muito sobre isso. Quando a pessoa tem um sonho, as ações, as atitudes da pessoa precisa congruir com aquele sonho, né? Deus não trabalha sozinho, então, né? assim, a parte de vocês, que cabia a vocês, vocês começaram a fazer, né? E Deus, claro, Deus foi sustentando. Ele sustentou. E foi milagre atrás de milagre, realmente, pastor. A gente não faltou nada. A gente deixou de fazer algumas coisas, como, por exemplo, a gente gosta de ir para Cabo Frio, início de ano. Então, a gente ficou 2 anos sem ir para Cabo Frio por causa disso, mas foi incrível o que a gente viveu de milagre. Valeu muito a pena. Muito a pena. Então, foi legal ele ter falado isso, né? Porque, assim, foram quase 3 anos pagando, né? Sim. Quase 3. Sim. Então, assim, exige uma organização, uma renúncia, um planejamento, uma persistência, né? Porque no meio do caminho acontecem coisas, e aí, assim, a gente, né, vai desistir, não vai. Então a gente precisa estar sempre lembrando, né, que Deus é com a gente, que vai sustentando, que a gente, quando tem um sonho, não pode desistir no meio do caminho, em meio às dificuldades, porque vai chegar o momento, e quando chega é precioso. Uma bênção. Pra ser sincero, eu só acreditei mesmo quando a gente chegou lá. Né?
Não, quando eu saí do ônibus, o primeiro momento, assim, né? A gente chegou no aeroporto, pegou um ônibus. Quando eu pisei, assim, eu comecei a chorar. Porque eu falei, é real, né? E eu lembro, assim, que quantas vezes eu separei fotos, assim, de Israel. Aquela foto clássica, né? Daquela cúpula dourada. Uhum. E aí depois, nos próximos dias que a gente foi justamente ver aquele lugar, falei, gente, aquilo ali era sempre no campo da minha imaginação, nas minhas orações. E é real, né? Então, assim, a gente vê como que realizar sonhos é possível, né? E a viagem de Israel, pra gente cristão, é realmente algo sensacional. Para mim, o mais incrível foi, pastora, quando a gente chegou nesse momento que a gente falou, né? Que a gente teve que passar pela Jordânia também, né? Porque... vou até falar sobre isso, né? Sim, pode falar. Porque tava em guerra, né? Eles estão em guerra lá, então assim, a Emirates, né? Que nós fomos pela Emirates ainda, né? Deus é tão bom, né? Que nós voamos pela Emirates, e a Emirates não estava pousando em Tel Aviv. Então ela só estava pousando na Jordânia. Então a gente tinha que passar de alguma forma, pousar na Jordânia, e da Jordânia ir para lá, para Israel. Por terra, mas né? Foi maravilhoso que proporcionou pra gente o Monte Nebo, né? Sim. Onde Moisés visualizou a terra prometida. Então a gente teve a oportunidade de ir lá no Monte Nebo também, que a gente vai estar falando sobre isso. Mas o mais incrível foi quando a gente chegou no Mar Morto, que foi o primeiro lugar que a gente parou e desceu em Israel. Assim que a gente desceu, que a guia começou a explicar pra gente, ela é uma judia messiânica incrível, Madelon o nome dela, né? Ela começou a explicar, eu comecei a olhar os olhos da Gi. E aí foi incrível ter a minha sensação de eu estar pisando ali e ver a minha esposa assim emocionada pela explicação que ela estava dando pra gente, né? Que eles encontraram alguns pergaminhos de Isaías ali, né? Exatamente, a gente estava do lado da montanha onde encontraram. Né? E a gente vê a realidade mesmo, né? Ela falando sobre isso, e eu vi a gente chorando, eu chorei também. Foi muito emocionante aquele pedaço ali. E assim, eu me preparei até assim espiritualmente, porque eu pensei assim, eu vou para um grande retiro. Porque eu queria eu não queria só uma viagem, né? Pra gente não foi só uma viagem de um passeio, né? Fora que tudo isso é muito legal, né? O avião, a gente não tinha feito uma viagem internacional. E foi caravana, então... Foi a caravana. Várias pessoas, isso, é muito legal. Mas eu pensei assim, eu quero conhecer mais de Deus, eu quero experimentar mais de Deus, eu quero entender melhor a Bíblia, né? E aí, assim, tudo foi fazendo muito sentido e Deus foi revelando coisas ao nosso coração. Então, foi esse grande retiro mesmo, né? Foi muito incrível. Assim, a gente... Quando chegou ele no Mar Morto, eu ficava na minha cabeça pensando aqui, né, em casa, aqui em Petrópolis, eu ficava imaginando assim, poxa, quando eu pisar lá, que eu descer do avião, que eu pisar em Israel, como é que vai ser a sensação de pisar onde Jesus pisou, né, onde Jesus viveu ali, encarnou, né, veio por nós ali naquela terra, né, e ele ficou ali durante 33 anos, né, então assim, eu fiquei pensando, como é que vai ser a sensação de eu estar lá e pisar lá, sabe? E as expectativas, elas foram superadas, né? Porque a gente, como eu te falei sobre as finanças, né? Eu e Gi também fazemos 10 anos de casado esse ano. Né? Então a gente queria ter uma chance de comprar uma aliança lá em Israel, que era muito simbólica, que o nosso pastor, o pastor Gerson, tem uma, e a pastora Raquel, e eles já tinham mostrado pra gente, né? Sim. E a gente ficou com esse desejo. Um símbolo profético, né? Sim. Da aliança que... Primeiro que Deus tem conosco, pra gente sempre se lembrar disso. Sim. E da nossa aliança, né? O nosso casamento, a nossa escolha de estar junto, E eu tô falando isso por quê? Por causa do lance das finanças mesmo. Sim. Deus foi abençoando de umas formas assim que eu não acreditava. Então, olha só, você que quer saber essa questão da aliança, você vai ter que ficar com a gente até o final, porque eu falei pra eles só contarem isso no final do programa. Sim, exatamente. Ele tá dando spoiler aqui, mas você vai ficar pro final. Então se controle, Guido. Sim. Mas, pastora, e aí quando a gente chegou no Mar Morto, que a gente foi pro resort, né, a gente não imaginava que seria, além da experiência sobrenatural, seria tão maravilhoso assim o lugar que a gente ia ficar. Né, a gente ficou num resort, né, de frente pro Mar Morto. Do nosso quarto a gente viu o Mar Morto. Uau. Assim. E a sensação de entrar no Mar Morto, todo mundo falava que boiava, pois né? Isso aí, é legal, né? Porque todo mundo fala isso, É né? muito interessante, é impossível você... Foi muito doido, assim. e você tenta virar e não consegue, e aí você fica boiando, é uma experiência muito divertida, né? Uma experiência muito louca, assim. E eu achei super engraçado, porque realmente você não precisa fazer força nenhuma, né? Você só vira e fica, tipo, o seu corpo inteiro Mas você consegue andar. Consegue andar, né? sim, consegue
consegue andar. Mas não dá pra mergulhar, porque não dá pra mergulhar. Né, muito sal. Denso, né? Isso. Aí, assim, depois eu senti até minha pele um pouco diferente. Você sente que essa questão do sal, né? Mas assim, é uma experiência divertida por conta dessa coisa de não boiar, né? Sim. E aí você vê como que Deus cria as coisas assim, como... Eu vejo Deus muito criativo, né? Porque nós fomos para um lugar que tem uma outra cultura, né? Outros hábitos. E você vê, assim, Deus criativo na natureza, Deus criativo, né? Em toda aquela beleza, né? Daquela região. E lá em Israel, aqui em Petrópolis, Deus falando o tempo todo. Então isso é muito especial, né? Muito incrível. E quando a gente foi pro hotel, né? A gente se surpreendeu, né? Porque assim, eu falei até brincando com o pastor. Falei, pastor, às vezes a gente vira e fala, pô, eu queria ter um dia de rico, assim, né? Né, pastora? Queria ser rico só um dia. A gente fala isso de vez em quando, né? Pastora, sinceramente, nós tivemos 12 dias de rico, né? Foi incrível, ótimo, assim. Foi incrível, foi maravilhoso. E quando a gente saiu de lá, né? Que a gente foi lá para a Fortaleza de Herodes, né, em Massada. Nossa, assim, que é um espetáculo, assim, né? O deserto lá é de pedra. A gente se surpreendeu com isso, porque a gente já tinha visto o deserto, como a gente vê no Nordeste, né? Lá na própria Arábia, né? Mas lá não, lá em Massada, né? Ali no Mar Morto, é um deserto de pedra, assim. Então, assim, se você vê assim de perto, é tão fabuloso, né? Fabuloso, é lindo. A cor, né? Toda a estrutura, você pensar, né, que foi construído numa época que não existia tecnologia, não existiam as informações que as pessoas têm hoje. E o tempo todo eu ficava, como Deus dá uma graça para cada tempo e estação da humanidade e da nossa própria vida, né? Porque para aquele tempo Deus liberou inteligência para aquele povo poder se estruturar, né? E hoje em dia a gente com tantas vantagens e tecnologias e Deus continua se apresentando, se manifestando, se revelando para o povo dele. Então assim, isso é muito, muito interessante, esse mergulho histórico, né? Então foi muito legal, porque aí ir de caravana tem essa vantagem de você estar ali com um guia, né, o tempo todo em orientação. E aí assim, eu fui entendendo alguns contextos históricos da humanidade, eu fui até parando para estudar um pouco assim, né, dessa evolução mesmo do mundo, né? A gente estava falando de um tempo que era uma antiguidade, né? O tempo, e hoje a gente está numa outra fase, então é legal, eu fui aprendendo algumas coisas assim, relembrando algumas coisas históricas que a gente vê nos livros de história, né? Então eu fui juntando essa informação humana, histórica, com a história da Bíblia, com as minhas experiências, com os meus sonhos e Deus se revelando ao meu coração naquele lugar. Então, assim, é uma experiência que todo cristão, né, especialmente assim, deveria passar, né, pelo menos uma vez, para poder experimentar essa maravilha que é você estar pisando naquele lugar. E agora, quando a gente lê a Bíblia e relaciona alguns lugares, eu falo, gente, eu lembro desse lugar, eu lembro que a explicação que eu tive, o contexto histórico daquilo. Então é muito especial. É totalmente diferente a gente voltar e ler a Bíblia, né? Porque lá quando abriam a Bíblia para você ler, literalmente você estava em cima de onde aconteceu. Né? Então, assim, quando a gente chegou no Monte Carmelo, que logo, assim, a gente não tinha dimensão das coisas, primeiramente falando aí. Nós, graças a Deus, nós tivemos aula com essa... Pois a gente teve uma aula do Instituto Teológico com a melhor professora. Teológico com ela. Com um dos melhores, porque o pastor Léo é maravilhoso também. Não posso deixar. Gente, mas a pastora Verlaine é incrível nas aulas. Então, assim, a gente ter essa aula e logo depois a gente tá lá, né, pisando lá, a gente não tinha dimensão da distância dos lugares, né? Porque Israel é uma peregrinação mesmo. Então, assim, quando você vai para Israel, teve até um casal que perguntou pra gente, nossa, a gente vai ficar em mais outro hotel? A gente não vai ficar só nesse hotel? Porque, assim, as coisas são muito distantes uma da outra, né? Então, assim, por exemplo, o Mar Morto é distante do Monte Carmelo, que é distante de Jerusalém, e tudo é uma coisa longe da outra. Então, a gente teve que ficar em alguns hotéis para fazer a peregrinação em cada setor, né, lá de Israel. Então, assim, quando a gente atravessava era lindo, porque quando a gente saiu dali, né, do Mar Morto, fomos para Siló,
né? Onde Ana orou. Sim. Né? Onde Samuel... Foi muito especial. Foi. Assim, não tem um lugar que para mim foi o mais marcante, porque todos tiveram o seu ponto, né? Pra gente, assim, especialmente naquele lugar onde Ana orou por Samuel e assim, naquela atmosfera profética, a gente gerando isso pro nosso futuro. Sim. Foi algo muito especial. Então, a gente entender que Deus que fez naquela época, naquela estação, é o Deus que faz hoje, né? E a gente declarando essa bênção para nossa vida, né? Então, assim, foi muito, muito especial, né? Foi surreal. E da gente entender algumas coisas, assim, observando. Por exemplo, pra gente foi uma grande surpresa o tanque de Betesda, né? Porque, sei lá, quando a gente lê a Bíblia, eu imaginava um tanque, não, assim, uma coisa, um espaço, como se fosse uma piscininha, né? Pensei assim. E quando a gente vai lá, é um lugar enorme, né? Assim, como se fosse uma piscina olímpica, né? Maior do que uma... É maior do que uma piscina olímpica, né? Isso, e aí você vê todas aquelas ruínas, assim, você fala, nossa, era desse jeito, né? E você por isso é que várias pessoas conseguiam, né? Acessar, isso. Né? E aí você vai recebendo algumas informações. Como a gente estava falando também da tecnologia, eu também acho bom citar isso, que eu também dei uma bugada na minha cabeça lá sobre isso. Que esse tanque de Betesda, ele foi construído também para abastecer a água da igreja. Então, assim, quando as pessoas falam que um anjo descia e movia as águas, a Madelon, ela deu uma explicação para a gente real do que acontecia ali, né? Então, assim, ela falou que tinha um mecanismo que abria lá uma parte dessa piscina e a água se movia e a água ia para a igreja, para abastecer a igreja. Então, assim, muitas pessoas foram curadas lá realmente pela fé de acreditar que um anjo descia e mexia as águas, movia as águas, né? Tem algumas... na Bíblia hebraica original mesmo não tem essa parte, né? Escrita, né? Na nossa Bíblia a gente vê que fica entre parênteses, né? Então, assim, isso foi adicionado ali também. Então, assim, ela explicando que o que ativa as pessoas não era simplesmente o saber, talvez, de alguém querer saber que era um anjo que movia as águas, mas era simplesmente a fé de que ele ia ser curado através de Deus ali naquele movimento. Isso é incrível, né? Porque a fé move. A fé move tudo isso, a fé cura, né? A gente ter a esperança e a fé em Deus é algo extraordinário. E aí, assim, viver essas experiências, esses lugares é muito legal. Eu amei Cafarnaum, né? A gente foi lá no lugar onde tem exatamente, assim, as ruínas da casa onde Jesus, assim, curou a sogra de Pedro, né? A casa de Pedro mesmo, sim, né? Sim. A sala de Pedro, ela tá intacta. Então, assim... muito preservada. Já teve 3 construções lá que a gente percebeu lá, né? Que ela explicou também. E dentro dessas 3 construções, eles não mexeram aonde era a sala, porque eles entendiam que ali foi o lugar onde Jesus curou, operou o milagre. Então, então é uma atmosfera sobrenatural, porque você vai com tudo aquilo da Bíblia na mente, né? A guia vai explicando e assim, a gente teve esse presente de ter essa guia que ela é judia, mas messiânica, então ela acredita em Jesus. Então o tempo todo ela relacionando. Fora, né, o pastor ministrando lá pra gente. Então, assim, eu ficava impressionada e aquele lugar de atmosfera me ativou, sabe? Porque eu fui pedindo, assim, para Deus revelar coisas ao meu coração e ali eu tive uma experiência extraordinária, assim, com Deus. E é legal como Deus se move o tempo todo, né? Porque a gente estava em lugares especiais, então a gente teve experiências especiais, mas teve um dia muito legal, assim, e o poder da comunhão. Como Deus ama a comunhão, né, entre os irmãos. E a gente estava numa experiência, assim, a gente já tinha feito a peregrinação do dia, fomos para o jantar do hotel, e no jantar começamos ali com os amigos que foram com a gente conversar. E aí a conversa foi se estendendo, aí a gente subimos para ir pro elevador, ficamos ali na resenha, e aí chegamos no quarto, ficamos na porta do quarto, eu falei, gente, vamos entrar. Isso foi logo depois que a gente saiu de Siló e a gente foi para Cafarnaum. Isso. E aí eu falei assim, a gente tá aqui no corredor Só pra gente tentar explicar também, que eu tô tentando fazer a peregrinação para as pessoas assim entenderem também, tá, amor? Tá. Então a gente saiu do Mar Morto nós fomos para Siló, né? Aí de lá nós demos uma passada no Monte Carmelo, que daqui a pouco a gente fala do Monte Carmelo, só pra gente não deixar esse testemunho para trás. E aí nós fomos para Cafarnaum. Pode falar. Aí é onde tá acontecendo isso aí. Isso. E aí, assim, a gente estava com esses amigos e eu falei, não vamos ficar aqui no corredor do hotel, né, para atrapalhar as pessoas, vamos entrar aqui pra gente continuar conversando.
E lá, assim, Deus usou essa amiga para falar coisas profundas, assim, ao meu coração, sabe? Então, como que Deus usou a boca dela, as palavras dela para falar coisas que eu tava buscando. Uau. E aí eu falei assim, gente, e aí eu chorei, eu me emocionei, foi um momento incrível, e eu falei assim, dentro do quarto. Foi. Não era um lugar específico, não foi lá era, na casa de Pedro, né? E aí é isso, Israel mostra pra gente assim o Deus que a gente serve, como ele se revela de tantas formas e como tem experiências sobrenaturais e como simples também é importante, né? E eu fiquei pensando nisso, nós sabemos que Jesus, né, veio para poder fazer com que a gente tivesse acesso. E o tempo todo eu ficava pensando, a gente está lá, eu sou de Petrópolis e o tempo todo o Espírito Santo comigo. Então isso é muito maravilhoso. E aquele lugar revelando a história da Bíblia. Então, assim, a gente ficou muito maravilhado, né? E eu fiquei impressionada com essa experiência no próprio quarto, porque eu falei como Deus ama a comunhão e como Deus usa as pessoas, né? A gente sempre, todo mundo hoje que tem um testemunho de alguém que foi importante, que falou algo que naquele momento fez muito sentido, foi usado por Deus. Então, Deus ama isso. Antes de você falar do Monte Carmelo, então, rapidinho, gente, a gente já tá no meio do caminho. Então, assim, olha como é que passa rápido, tá? Então, rapidinho eu quero falar sobre a Homeóstica, tá? Então, nossa parceira tá aí. Você que é de Petrópolis, pode passar lá, tá aí na tela, tá? Tá aí o QR Code que vai direto pro Instagram, tá o endereço, o WhatsApp. Então, você pode entrar em contato e você que está nos ouvindo, é só você ligar para lá e falar, ou ir lá na loja e dizer, olha, eu assisti o podcast e você vai ter um super desconto, tá bom? Então, pode passar lá e falar, olha, ouvi no podcast que eu tenho um desconto. Você tem um super desconto. Então, não fique fora disso, entendeu? Aproveite, olha, estamos com o mês com várias promoções lá na loja, outras, né, promoções que você também pode ter acesso. Então, não deixe para depois. A sua visão é coisa importante, você precisa entender isso, tá bom? E enxergar bem a vida, né? Então, tá certo. Gente, vamos voltar aqui, vamos voltar para o Monte Carmelo. Show. Antes de voltar no Monte Carmelo, inclusive esse óculos que a Gi tá usando é de lá. Olha aí, verdade. Muito bem. Gente, então assim, quando a gente chegou no Monte Carmelo, né, eu sou apaixonado pela história de Elias, né? Sim. Quando ele orou e desceu fogo do céu, né? Então assim, eu tô arrepiado aqui de lembrar. Sim. Porque a gente pisou lá. Então, e isso é maravilhoso de viajar para Israel. Eu fiquei emocionado. Você sentir aqui que aconteceu e você ler a Bíblia naquele lugar. É algo fantástico. Sim. Né? E aí, chegando lá no Monte Carmelo, o pastor a gente fez um culto, né? Que nós somos cristãos, então a gente não perdia a oportunidade. Claro. Pra orar e fazer culto era com a gente mesmo, em todos os lugares lá que a gente passava, né? Sim. E aí, lá, depois desse momento de culto, a gente subiu, assim, na parte de cima, é um mirante, né? Que tem lá num edifício que tem lá no Monte Carmelo mesmo, onde era lá, né? O templo ali, essa parte, né? Onde tinha os altares de adoração ali, o altar de adoração de Deus, né? E lá você tem a visão do Vale do Armagedon. Então, assim, vários lugares onde teve guerra, né? Na Bíblia, que a gente vê citações de guerra lá, de Davi, de Saul, era ali. Então, assim, quando eu olhei ali, eu falei, meu Deus, cara, essa galera toda passou aqui, sabe? A gente tá pisando aqui agora, né? Sim. E foi incrível, assim, ter passado ali, né? E aí, depois que a gente passou de lá, aí voltando só em Cafarnaum, que eu queria falar também uma coisa muito legal, a casa de Pedro morava à beira-mar, gente. Meu Deus. É a 100 metros a casa dele. A 100 metros do mar. Não era à toa que ele era pescador, Não era à toa que ele era pescador, então a gente não tem essa noção. A gente até vê na Bíblia, né? Mas a gente passa batido. Então, assim, o Pedro, ele não era um cara de situação ruim, não. Dá pra ver que ele morava do lado do templo. O templo lá de Cafarnaum ficava tipo uns 50 metros de distância da sala de Pedro. E o mar a uns 100 metros. Então, assim, a gente vê que tudo aquilo aconteceu ali, né? Ali que Jesus chamou, né? Eles. Então, assim, ali no Mar da Galileia, né? Que tudo aconteceu. E a gente, logo depois dali, a gente foi pro Mar da Galileia também, né? Aí a gente onde passeia Jesus de barco andou nas águas, lá. né? E aí é muito interessante. A gente faz o passeio de barco exatamente onde Jesus andou sobre as águas, né? Eles inclusive acharam um barco lá da época de Jesus. Que legal. Né? E eles manteram uma parte dele lá, né, intacta, né, para as pessoas conseguirem ver, né, que não pode tocar, mas conseguiu ver. Sim. E lá uma coisa que mexeu muito com a gente, que foi ali que a gente teve o primeiro impacto, que a gente viu a árvore
que eles tiraram os espinhos para fazer a coroa de Jesus. Uau. Eu fiquei chocada, foi tão interessante, porque a gente sabe, né? A gente imagina o espinho, sabe que foi sofrido. Mas assim, o espinho era desse tamanho, assim, eu não imaginava. Então você visualizar ali na realidade e você entender, nossa, todo o sofrimento, né? E ela informava várias coisas, né? Sim. Sobre o quanto Jesus foi, assim, quanto eles escarneavam mesmo, assim, né? Zoavam Jesus e brincavam. Totalmente. Né? Debochando dele. De lá, né, nós fomos também para Cesareia Marítima, que foi onde Paulo ficou preso 2 anos. Né? E assim, a gente vê Paulo ficou preso num lugar magnífico, era lindo, só que ele ficava no subterrâneo. Sim. E eles mostraram lá. Só que lá também mexeu muito comigo, né, que você está falando dessa questão, Sim. que eles mostraram pra gente onde eram os banheiros públicos. E aí, em frente ao banheiro público, tinha uma vala que passava água potável, limpa, e aí tinha essa esponja que ficava lá, né, com vinagre, que às vezes as pessoas até repetiam para usar ela para limpar as fezes, né? E exatamente essa esponja foi a que ofereceram para Jesus lá na cruz. Uau. Essa esponja que eles se limpavam. Então aquilo ali mexeu muito comigo também. Você vê além dos espinhos de toda a humilhação. Sim. Então as pessoas que entendem o contexto daquela esponja ali, aonde ela era usada, né, para se limpar, né? Então assim, as pessoas que estavam lá, elas sabiam qual era a humilhação que eles estavam oferecendo para Jesus, para dar água para ele naquela esponja, né, para ele beber. E outra coisa incrível, assim, foi no Jordão, né? No Rio Jordão. E aconteceu uma coisa muito interessante, assim, porque nós estávamos lá e estávamos em adoração. E tinha uma senhora por perto que ela não falava inglês. Não sei o idioma que ela falava, mas ela não estava ali compreendendo, né? Não conhecia a gente, não compreendia. Só que nós começamos a adorar a Deus e todo mundo ali muito envolvido com aquele movimento profético que a gente ia fazer de se batizar no Rio Jordão, né? A gente todos já eram batizados. Do batismo. Isso, mas assim, algo profético, né? Sim. E aí, assim, tava todo mundo muito emocionado e essa senhora decidiu ficar ali, olhando. E quando eu olhei pra ela assim, ela tava em lágrimas, ela tava chorando porque a atmosfera tava incrível, assim, tava todo mundo em adoração. E como ultrapassou a barreira linguística, porque ela não tava compreendendo nada do que a gente tava falando. Mas ela sentiu. Mas ela tava sentindo que a gente tava falando daquela presença maior, né? Pastora, ali foi o lugar que eu mais fui impactado. Assim, eu não esperava, porque assim, nós já somos batizados, então a gente foi ali para uma renovação de votos e ia fazer um culto. Sim. E é um lugar profético, né? Onde Jesus se batizou, João batizou Jesus, né? Onde Naamã foi curado. Então, assim, tem várias coisas que acontecem nesse contexto do Rio Jordão, né? Sim. Então a gente estava ali, mas pra ser sincero, eu tava, poxa, vai ser um culto. E quando a gente chegou, que a gente botou as vestes lá, e hoje dia até quisemos comprar, né, pra não ter que alugar, que era a diferença de $5 pra comprar ou pra alugar. Eu preferi comprar pra gente trazer pra cá. Guardar de lembrança. Guardar de lembrança, né, algo que a gente se batizou lá. E aí, quando a gente chegou ali, eu tava em pé, e do nada eu comecei a sentir uma presença tão grande, mas tão grande, que eu não consegui ficar em pé. E aí eu me ajoelhei no chão, eu botei a cara no chão, assim, a testa no chão mesmo, literalmente. E eu comecei a chorar de tanta presença que estava de Jesus ali. Só que quando eu fechei os olhos, pastor, eu nunca senti isso assim tão real na minha vida. Eu senti que ele estava andando mesmo, no meio de todos ali. Ele estava andando assim. E aí a Gi, ela percebeu que eu tava ficando sem ar e eu estava engasgando com o meu próprio choro. Então assim, eu tive que parar umas 3 ou 4 vezes para abrir o olho, para eu parar de sentir o que estava acontecendo, para eu conseguir respirar. Porque eu não estava conseguindo nem respirar de tanta emoção que eu tava, sabe? Isso foi antes de descer as águas, né? De renovar os votos com Jesus ali nas águas. Cara, então assim, foi algo que me impactou profundamente, sabe? De sentir Jesus real mesmo andando pertinho de nós ali, né? Sim. Foi incrível pra mim, assim. E a chegada, né, a Jerusalém. Nossa, assim. isso. Então, depois do batismo. Do batismo do Rio Jordão, vocês foram rumo a Jerusalém. Sim. Aí, chegando a Jerusalém, pastora, é assim... Nossa, é inexplicável, gente. Não tem como. Até falo pra vocês, eu até falei com a pastora, né, que eu vou deixar disponível o meu Instagram, ele é aberto. Se vocês quiserem entrar no meu Instagram e ver lá os stories, tem 4 histórias lá de Israel, que tem vários vídeos de explicação dos lugares, não só a gente passeando, mas explicações mesmo dos guias lá. É incrível se você tiver a oportunidade de ver essas minhas 4 histórias, que tá lá Israel 1, Israel 2, Israel 3 e Israel 4. É muito legal. Mas quando a gente desceu ali, não tem como a gente falar isso e vocês sentirem o que a gente pôde viver lá. Porque quando o ônibus começou a descer
Israel, assim, para chegando em Jerusalém, tem as bandeirinhas de Israel, assim, balançando. Aí na curva, assim, que o ônibus começa a descer, eles botaram uma música de Jerusalém. Cara, eu fiquei tão emocionado. É uma experiência. Eu fiquei tão emocionado, assim, que eu falei, meu Deus, a minha mãe, né? Minha mãe já é falecida, né? Quem conhece a minha história, ela era a que mais orava por mim. Então eu tenho certeza que ela queria estar ali, vivendo aquilo. E eu ter a noção de que eu tô vivendo aquilo naquele momento para mim e pra Gi junto do meu lado e meus amigos, né? Foi incrível, assim, descer ali, né, naquele lugar e sentir emocionante, aquilo. Muito emocionante. A gente chegou lá, né, para ver a cidade antes de descer, né? A gente parou num monte lá. E aí tava muito frio. A gente não tinha noção do frio que tava muito frio. Tava tão frio que o pastor, na hora que ele foi ler a Bíblia, ele tava tremendo assim a mão. A mão dele ficou assim, né? E a gente tentou até cercar um pouquinho o vento assim para ele parar de tremer um pouco, mas não tinha como, tava muito frio. Mas só que tava frio e a gente não queria sair dali. Porque a gente tinha acabado de chegar, né, em Jerusalém, a gente tava olhando, né, o monte onde foi o templo, né, de Salomão. A gente dava para ver o templo onde foi o templo construído de Salomão, que hoje, né, não existe mais lá, mas tem o lugar, né, do templo. Sim. E a gente poder contemplar aquilo tudo ali, né? Sim, e aí o tempo todo, né, com essa alegria de viver essa experiência, com a alegria de entender o quanto Deus é maravilhoso, né, a alegria de entender a verdade da Bíblia, da palavra de Deus. Então, assim, o tempo todo a gente estava ali sendo ministrados por Deus, né, em comunhão com a caravana, alguns conhecidos, outros que não eram, mas que com a convivência todo mundo fica ali muito junto, né? Então vale muito, muito a pena, assim. Então, para todo cristão, como eu falei no início, assim, é uma experiência que vale a pena, né? Assim, se você tiver esse sonho, a gente queria te incentivar, né, a acreditar, a acreditar que é possível e a declarar, né, que você vai conseguir ir e que você vai ter essas experiências maravilhosas, as suas próprias histórias para contar, né, desse Deus que é maravilhoso. Sim. E assim, falando de tudo isso, lógico, tem toda a questão profética, a questão da Bíblia viva, né? Você vivenciar as histórias, né? Relembrar as histórias. Mas assim, fala um pouquinho pra gente também a questão tanto da cultura quanto da comida, né? Porque assim, é diferente, né? É bem diferente. Bom, então conta pra gente os desafios da alimentação. Eu posso falar primeiro? Aí tu fala depois. Eu fiquei impactado assim porque a gente chegou lá na Páscoa. Né? A gente não tinha noção do que era. Meu Deus. O pastor falou que não ia ter algumas coisas, mas a gente não tinha a noção da realidade que seria. Então, assim, eles realmente respeitam muito tudo, né? Então, assim, o que me impactou muito na cultura lá foi que a gente ficou num hotel que ele é kasher, que se chama, né? Que só é um hotel judeu. Então, assim, a comida é toda organizada para os judeus, né? Isso já em Jerusalém, né? Em Jerusalém, exatamente. Então, assim, é tudo organizado para os judeus. E quando a gente chegou lá nessa festa da Páscoa que estava tendo, eles comemoram tipo uma semana lá. Então, a gente chegou lá num dia de festa deles, né? Então, assim, nessa festa eu achei tão engraçado, eu até falei com a Gi, que tinha muitas pessoas nesse hotel. Umas 1000 pessoas, assim, no hall de entrada você via. É um hotel gigante também, né? Só que você via muitas pessoas, só que assim, um monte de adolescente, um monte de jovem e ninguém mexendo em celular. Ninguém colocava a mão no celular. O elevador, pastor, ele é programado para parar em todos os andares, porque eles não podem colocar a mão no botão do elevador. Eles não podem fazer nada, né, nessa questão do sábado deles, que começa na sexta para sábado. Com essa cultura, né, que é bem diferente, né, que eles têm algumas questões, né, religiosas, né? Ali, é muito interessante. Eu, assim, fiquei na expectativa da comida, né? E aí eu achei muito interessante um hábito que eles têm, assim, porque no café da manhã, por exemplo, eu tentava buscar fruta e eu achei engraçado que eles não têm o hábito de fruta, eles comem salada. Então são muitas folhas, muitos legumes. Eu falava, gente, que coisa diferente, de manhã, assim, minha primeira refeição. Então eu achava isso muito interessante. Né? Mas carnes muito diferentes. Coisas cozidas, né? Peixe cozido de manhã. Tipo... muitos molhos ali, né? Um pouco apimentado, um pouco assim, muitas especiarias. Então não é para qualquer paladar, né? Mas a gente conseguiu sobreviver bem. E né? Aconteceu uma situação engraçada, que eu quero falar de duas coisas do restaurante e disso. Que nós estávamos lá com ele e eles se purificam, né? Tem essa questão de se purificar.
E tipo assim, se você tá num sofá que é grande, né, e você sentar nesse sofá que você não é judeu, você deixa o sofá impuro. E a gente tava lá, assim, todo mundo conversando, brincando e tal, e tinha umas senhoras que estavam nesse movimento, e a gente tava lá, uma amiga nossa pegou e sentou num sofá desse. Né? E assim, a gente sentiu que a senhora não gostou muito. Uau. E ela ficou muito olhando pra gente assim, mas ficou um tempão olhando pra gente. Falei, meu Deus. Aí depois que a gente se ligou dessa questão de tornar o objeto impuro. Sim. Né? E tanto que o hotel que ofereceu pra gente todo o jantar e tudo, a gente só podia ficar até às 8 nesse dia. Geralmente todos os dias a gente ficava até às 9 e pouquinho, que era o horário que o restaurante fechava. Mas nesse dia a gente tinha a obrigatoriedade de sair às 8, porque eles iam entrar às 8 no hotel, no restaurante, para comemorar essa festa deles. Entendi. E aí eles não podiam tocar, por exemplo, na água que a gente bebeu lá. Então, tipo, o bebedouro tinha que trocar tudo. Foi tudo trocado. Então é uma coisa tudo muito trocado. Muito diferente da gente observar, né? E assim, a salada me chamou muita atenção, os temperos. Pão sem fermento. O pão sem fermento. Que a gente come na ceia, lá é o pão de café da manhã deles nessa época. Não, é tipo um biscoitinho. É um biscoito na creme verdade, crack. Assim, parece um creme crack gigante. Só que sem sabor, sem sal. Sim, sem sal. É um creme crack gigante sem sabor. Eu nem comia, a Gi comeu. A maioria das pessoas que comeram não gostou tanto. A Gi gostou porque ela botou uma geleiazinha lá. E essa barreira, né, que assim, de cultura diferente, de língua diferente, mas como a linguagem de amor, ela sobrepõe a tudo isso, né? Eu tive uma experiência muito interessante num avião, porque a gente aprendeu que eles têm, assim, os judeus têm orações pra tudo, né? Então, assim, eles vão fazer uma viagem, eles têm uma oração, eles acordam, tem uma oração específica, né? E eles são treinados pra isso. Então, a gente foi fazer essa viagem de avião, e esse avião que nós pegamos de volta. De um país pro outro ali, né? Isso, pra voltar pra Jordânia. E tinha uma adolescente, né, com aquela roupa característica, né, com a cabeça coberta, com aquele véu. E ela tava, assim, muito nervosa, muito nervosa. E aí eu percebi que tinham duas adolescentes como se fossem irmãs, e uma tava lendo no celular, e aí tava se mexendo, porque eles têm esse rito. Eu falei, eles estão fazendo a oração da viagem, com certeza. Mas a mais nova tava com muito medo. E ela botava a mão assim, e ela botava a mão no coração, e a expressão de medo, e eu falei assim, eu não tô entendendo, eu não vou entender o que ela vai falar, mas assim, eu tô percebendo que ela tá com medo. E eu fiquei tão assim, com empatia, sabe? Eu falei, poxa, vai dar tudo certo. E aí ela olhava pra mim, e eu olhava pra ela. E aí teve uma hora que os nossos olhares, assim, se cruzaram. E ela segurando, assim, em pânico. E eu olhei pra ela e fiz assim, como se fosse, vai ficar tudo bem, sabe? É só uma viagem de avião, vai dar tudo certo. Ela ficou mais calma. E aí ela respirou e me olhou e riu. E aí eu falei, nossa, que coisa engraçada. Como que assim, nós temos visual, nós temos culturas diferentes, a gente não ia conseguir trocar uma palavra pelo idioma, mas como o nosso olhar e a minha intenção de empatia por ela, né, e de falar, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Como que isso se tornou uma linguagem mundial, né? Isso, totalmente. Então assim, a gente vê como, né, a bondade, o amor de Deus, ele é universal. Universal. Né? Ultrapassa a cultura, a linguagem. Então isso é muito legal. Só para falar de mais um ponto lá, que foi muito bacana, foi Nazaré Village também. Nós fomos em Nazaré. Nossa, que incrível aquele lugar. E lá em Nazaré eles fizeram um lugar que é uma réplica de como eram as coisas na época de Jesus. Lá, nesse lugar onde tem a réplica mesmo, tem onde faz o vinho, né? E uma parreira de vinho assim original da época de 2000 e poucos anos atrás. E aí eles aproveitaram essa fazenda e reconstruíram várias coisas. Então, assim, eles dão um exemplo lá de como era o pastor cuidando das ovelhas. Essa parte eu achei incrível. Sabe? Primeiro porque, assim, eu já achei toda a proposta incrível. É um lugar que eles reproduzem, né? Nazaré. A maioria são voluntários. Sim, né? cristãos. Assim, cristãos que estão ali para falar de Jesus, assim. E aí a gente chegou, teve um senhor muito fofo, né, vestido, caracterizado, explicando que ele era de verdade. O que era um pastor de ovelhas, que a gente ouve tanto na Bíblia, que era, né, uma profissão muito comum daquela época. E ele falando, né, o que ele fazia, o que um pastor de ovelhas fazia.
e que como ele fazia para proteger as ovelhas, que na porta ele se deitava, ele se sentava e dali ele cuidava das ovelhas, porque qualquer outro animal que quisesse ultrapassar para pegar as ovelhas teria que passar por ele. Primeiro. Então ele não ia deixar, e aí ele sentou, ele fez aquele teatro. Ele deu a explicação. E aí ele fala que Jesus, né, esse pastor de ovelhas, ele é essa porta que cuida, né, que protege a nossa vida, né? Dá vida pelas ovelhas. Isso, que eu dá chorei vida. ali. Eu então, chorei. assim, que incrível, né, a gente... E eu queria perguntar para vocês, que a gente já está caminhando para o Sim. final, mas ainda temos um pouquinho de tempo. Porque vocês foram também no Getsemane. Sim. Né? Conta essa experiência de... Acho que teve um culto no Getsemane. Fizemos um culto lá. Foi culto no Getsemane. Pastora, assim que a gente chegou lá, uma das coisas que mais impactou a gente foi ver uma árvore, né, de oliveira de 2000 anos. Uau. Nossa. Então, assim, a gente tem a certeza de que essa árvore, Jesus viu ela ali. E assim, aquilo ali mexeu muito comigo. E aí ela falou que não podia pegar, né, nada da árvore, só o que estava no chão. E aí eu achei 3 folhinhas assim de oliveira que estava no chão dessa árvore de mais de 2000 anos. Eu peguei e trouxe para casa, assim, para guardar de lembrança. E quando a gente entrou lá, né, lá é engraçado que eu queria também citar isso, que lá os padres, né, que a maioria dos lugares lá, assim, o Getsemane, o Monte Carmelo, alguns lugares assim, a casa de Pedro, são ordenados e cuidados pelos católicos lá, né? Que eles que compraram esses lugares lá e organizaram. E cuidam, né? Então lá para fazer essa preservação do local. Então o Getsemane é um desses lugares e tem várias oliveiras assim mesmo. Então assim, quando a gente entrou lá, eu fiquei imaginando, né? Jesus veio aqui, né? Ele orou aqui, ele suou sangue aqui, né? Então assim, quando a gente chega lá, foi incrível que a gente chegou lá, não tinha ninguém, assim. O nosso grupo foi único ali naquele lugar, né? Até o pastor Gesso, que já foi lá acho que 4 vezes, né? Ele falou que todas as vezes que ele foi sempre estava lotado o Getsemane, e quando a gente foi não tinha ninguém, né? Assim, porque as pessoas ainda estão com medo dessa questão da guerra, né? Guerra, sim, mas gente, foi uma paz total, né, amor? Foi uma segurança, assim. Eu me senti mais, ser sincero pra vocês, eu me senti lá mais seguro do que em Petrópolis. Assim, foi tão incrível. Então, chegar ali no Getsemane e ter essa oportunidade e engraçado que do Getsemane dá pra ver a cúpula dourada. Eu não tinha essa noção também. Então, assim, você vê as oliveiras, né? E você vê também a cúpula dourada. E ali o pastor ministrou um culto, nós fizemos a oração, né? Foi incrível. E lá tem esses lugares, né? Para que cada caravana tenha o seu momento de oração, né? De trazer essa verdade do que é aquele lugar, do que representa, né? O que Jesus fez por nós. E ali a gente teve um momento de ceia. E aí eu fiquei muito emocionada, porque... Getsemane? Não, no Jardim do Túmulo. No Jardim do Túmulo, Jardim né? do Túmulo, Depois. Você tá falando. Isso. A ceia foi no Jardim do Túmulo. Isso, é que foi no mesmo dia, né? Sim. E aí, assim, a gente entendeu que Jesus sofreu por nós, né? Visualizando tudo aquilo, trazendo para essa minha visão real, o tamanho do espinho, aquela realidade toda daquela cultura. E a gente celebrar, né? Que Jesus, ele deu esse acesso para nós, né, que ele morreu, e a gente celebra a ceia hoje, nos dias de hoje, para realmente não esquecer do que representou aquele sacrifício de Jesus por nós. Então, assim, tudo isso a gente observando, né, ir no túmulo, né, e você vê um túmulo vazio. E a gente entendeu o quão profético é aquilo, o quão especial é aquilo, né, de entender que a gente tem esse acesso a Deus, de que o Espírito Santo é em nós. Então, assim... É tudo incrível, né? É tudo muito incrível. Bom, gente, e pra finalizar, né? Esse bate-papo... né? Então, assim, aconteceu algo muito incrível com os dois, né? Porque, como ele estava falando da aliança, né? O Guido estava falando sobre isso. Eles tiveram esse ato profético lá de uma renovação de votos, né? Então agora, pra gente finalizar, fala pra gente essa experiência da aliança, da renovação de votos. É engraçado como Deus se importa com tudo que é importante para nós. Né? Aquilo que você aí de casa que está nos assistindo tem como sonho, tem como objetivo de vida, né? Deus, ele se preocupa para você ser feliz e realizar, né? Ainda mais quando a gente está no caminho que ele nos orienta, né?
Então, assim, a gente, profeticamente, né, a gente vai fazer 10 anos esse ano, e aí a gente foi com essa ideia das alianças, igual o Guido falou. A gente queria trocar as alianças, Isso, né? E aí, assim, com o nosso nome escrito em hebraico, né? Todo um movimento profético que nós desejamos, assim. E conseguimos realizar isso, a aliança chegou. E quando ela chegou, a gente pensou assim, a gente vai trocar, a gente vai colocar aqui. E já que a gente está nesse lugar especial, a gente vai fazer uma oração, vai pedir... Na realidade, a gente estava num castelo em Jerusalém almoçando. Então, assim, a gente pediu para um ourives. Deixa eu contar só esse detalhe. A gente pediu para um ourives de Jerusalém, né? Ele fez a nossa aliança. Era um preço surreal também. Não estava dentro do nosso orçamento. Só que o nosso amigo pastor Mateus, essa loja era dentro desse hotel que a gente ficou. O nosso amigo pastor Mateus, ele virou amigo do ourives. E ele fez um super desconto para nós. Uau. Escreveu os nossos 2 nomes nas 2 alianças em hebraico, que o nome, né, se vocês quiserem ver lá no nosso Instagram, dá para ver no Instagram, aqui não vai dar, mas lá no Instagram dá para ver. O nome fica escrito do lado de fora da aliança, assim, Uau. incrível. E aí a gente tava lá e aí, assim que o Ourives viu a trouxe... mão de Deus nisso, né? Sim, porque totalmente. Ele se aproximou ali do pastor Mateus. Foi totalmente a a mão de Deus. Foi totalmente a mão de Deus, né? E ainda por cima por causa da nossa realidade financeira, né? E aí quando o Ourives chegou no hotel, onde tem esse restaurante lindo lá, que é um castelo lá em Jerusalém, a gente imaginou que a gente ia pegar a aliança, né? Pediu o pastor Gerson para fazer uma oração, colocar a aliança, né? E tudo bem. Só que aí o meu amigo foi o Mateus, né? Que é o nosso pastor também lá, é meu irmãozão, ele falou, não, cara, não vai ser assim não, pera aí, me dá essa aliança aqui, não sei o quê. Cara, ele foi lá e organizou com a caravana inteira, né, amor? E assim, de uma forma muito espontânea, né? Sem ninguém programar nada. Totalmente. Eles se dividiram nas escadas do castelo. Sim. Aí a pastora colocou uma flor no meu cabelo, me deu uma flor de buquê. E eu desci aquelas escadas com a caravana toda, cada uma de um lado. Eu chorando, muito emocionada, porque assim, a gente foi com essa ideia de buscar mais de Deus, né? De viver experiências com Deus e de se fortalecer como casal também. Essa aliança a gente queria representar isso, né? Uma aliança que Deus tem conosco e que a gente tem um com o outro. E aí vivemos botaram um fundo musical. O pastor fez uma bênção, a gente fez votos, eu falei coisas pro Guido. Foi literalmente uma renovação de votos. Acho que foi o lugar que a gente mais chorou. Eu fiquei com a cara inchada de tanto chorar. Então, assim, uma coisa muito simples, né? Pra todo mundo, assim, pra alguns, mas pra gente fazia muito sentido e Deus, assim, trouxe esse presente. Bom, gente, então, se você quer saber um pouquinho mais, tá? Vai lá no Instagram do Guido, tá? Vai estar aqui na descrição, aparece na tela também, mas vai estar na descrição do vídeo. Para você ver um pouquinho mais, né, de tudo isso, ver os vídeos, ouvir um pouco dessa história, né, com os vídeos. A renovação de votos está lá. A renovação de votos está lá. E eu tenho certeza que vai ser muita bênção. Então, gente, pra gente finalizar, que o nosso tempo assim, acabou um minutinho. O que você deixa, então? Já falaram muitas coisas para os nossos ouvintes, né? Mas assim, coisa muito rápida, uma palavra profética para eles. Eu quero declarar, assim, para você que está nos ouvindo, que Deus realiza sonhos. Exatamente. Sabe? Eu não sei qual é o sonho que você tem, mas assim, confia em Deus, faz a sua parte, porque Deus, ele é fiel na parte dele, e eu creio que assim como nós realizamos esse sonho, Deus também vai realizar os seus sonhos, né? E se você puder fazer essa viagem para Israel para viver essa experiência, a gente super indica e é maravilhoso, mas a gente tem um Deus que realiza sonhos. Exatamente. Eu falo com a Gi, às vezes a gente tem que pisar sem chão e Deus coloca o chão pra gente. Então faça esse voto com Deus, que eu tenho certeza que Ele vai te levar a lugares altos também. Amém. Show! Gente, muito obrigada de coração por vocês terem vindo. Maravilhoso. É um prazer ter vocês aqui com a gente, tá? E você que está nos ouvindo também, é um prazer ter você. Então, fique sempre ligadinho, tá? Não se esquece, segue a gente, se inscreve no canal, deixe seu like e compartilhe com todos os seus amigos para que essa história incrível chegue a mais pessoas e possa ativar, né, sonhos, desejos que pessoas possam ter. Então, fique com Deus. Até semana que vem. Deus abençoe vocês. Amém.